Agora vamos ver como que é a multiplicação e a divisão. A multiplicação e a divisão também, vocês vão pegar e fazer a operação número com números e as letras com as letras, né? Então, aqui, ó, 4 vezes 5, 20. X vezes x ao quadrado, conserva a base e soma os expoentes. Aqui, ó, quando eu tenho um x aqui, é como se tivesse elevado a 1, né? Porque vamos pensar aqui do lado, ó. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, x elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, quando não tem nada, é a mesma coisa de que está elevado a 1. E aí, se eu tenho 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo, e 5 ao quadrado é 5 vezes 5, né? Aqui tem um vezes. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que 5, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, 5 elevado a 5. Que é a mesma coisa que eu conservar a base aqui e somar os expoentes aqui em cima, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Ó. Então, é 4x vezes 5x ao quadrado é 5. O x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, né? Então, aqui eu tenho 4 vezes 5, 20. X vezes x vezes x, x ao cubo. Então, para não ter que ficar fazendo isso aqui, é só você pegar, quando estiver multiplicando, você pegar os números que têm a mesma letra e colocar a letra e somar os expoentes que está em cima, né? No exemplo 2, eu faço a mesma coisa, né? A multiplicação, então 3 vezes 4, 12. Aqui é uma letra, aqui é outra letra, então não tem como eu somar os expoentes, então eu só junto elas, x vezes y, xy. Se tivesse um z aqui, ia colocar um z aqui a mais, né? Agora, se mudasse outra letra aqui, também mudaria outra letra aqui. No exemplo 3, também é de multiplicação, então eu tenho 4x vezes 2x mais 1. Então, quando tiver entre parênteses, você vai pegar o primeiro, aqui no caso, né, que está multiplicando, e vai distribuir, fazer distributiva. Então, 4x vezes 2x, depois 4x vezes 1. Então, aqui é a mesma coisa, 4x vezes 2x, eu posso até fazer assim, ó, 4x vezes 2x. Aí, mais, né, faz jogo de sinal, mais. Quando aqui é positivo, não tem que fazer, é só copiar o sinal que está dentro mesmo. 4x vezes 1. Aqui, ó, como eu tenho número e letra, então eu multiplico número com número. 4 vezes 2 dá 8. X vezes x dá x. Aqui é 1, então 1 mais 1 ao quadrado. Mais, né? Então aqui, ó, mais. 4 vezes 1, 4. X, e aqui não tem nada, então é só copiar o x lá. O exemplo 4, mesma coisa, só que agora o 4 multiplicando, o número multiplicando vem depois, então você aplica a distributiva do mesmo jeito, né? 4y vezes isso, depois 4y vezes isso, né? Então, ó, 4y vezes 5x, então posso colocar 4y vezes 5x, mais 4y vezes y. 4 vezes 5, 20. Y vezes x, xy. Aqui é bom colocar, quando vocês for juntar as letras, colocar em ordem alfabética, tá? Mais 4, não tem nada aqui, é 1. Então, 4 vezes 1, 4. Y vezes y, y ao quadrado, porque aqui tem 1 e está multiplicando, então somos expoente. Agora, divisão. Divisão é a mesma coisa, a mesma ideia, né? Tem que fazer número com número, né? Então, ó, 3 dividido por 2. 3 dividido por 2, aí dá a metade de 3 dá 1,5. Então, ao invés de colocar 1,5 aqui, pode deixar em forma de fração mesmo, tá? É padrão isso. A divisão, então vamos supor, vou usar o mesmo caso aqui, ó. Se eu tinha 5 vezes 5 vezes 5,
igual aqui, eu podia resumir nessa operação aqui. Então, se eu tenho 5 vezes 5 elevado a 4, dividido por 5 ao quadrado. 5 elevado a 4 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. Ó, eu vou multiplicar por 5 o número, depois eu vou multiplicar por 5 de novo. E depois eu vou dividir por 5 e dividir por 5. Repara que aqui, esse vezes esse dá 25. Esse vezes esse também dá 25, né? Então, aqui eu vou multiplicar o número por 25, esse número aqui, e depois eu vou dividir por 25. Então, vai acabar que vai dar o mesmo número. Então, eu posso simplesmente reduzir, né? Simplificar esse com esse e esse com esse. Então, ficou 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que eu pegar o 5 e fazer 4 menos 2, que dá 2. Então, na multiplicação, a gente soma, ó, na multiplicação a gente conserva a base, que é o 5, e a gente soma a parte de cima. E na divisão a gente subtrai, né? Conserva a base, quando as bases são iguais. Conserva a base e subtrai. Então, vamos ver aqui. Ó, esse x e esse x aqui, então, como a base é igual, então eu conservo a base, x, e subtraio 2 menos 1, dá 1 aqui. Mesma coisa com y, conserva a base, y, e subtrai 3, tira 2, dá 1. Agora, o exemplo 6. 21x, y ao quadrado, z ao cubo, dividido por 7x, y ao quadrado, z, né? Então, mesma coisa, ó. 21 dividido por 7 dá 3, né? 3 vezes 7, 21. X dividido por x, eu poderia colocar o x aqui, né? Por que eu não coloquei? Então, vamos pensar assim, ó. X, 1 menos 1 dá 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Então, aqui é como se fosse 3 vezes 1 dá 3. Então, nem coloquei ali. Então, quando for igual, exatamente o mesmo número, eu posso simplificar, né? Que é a mesma coisa ali do exemplo. Eu vou multiplicar por 5 e depois eu vou dividir por 5. Então, vai dar a mesma coisa, o número. Aqui, ó, y ao quadrado, mesma coisa, né? Posso simplificar. E aqui, esses dois têm expoentes diferentes. Então, eu faço, conservo a base, z, e faço 3 menos 1, que dá 2. Então, a resposta ficou 3z ao quadrado, né? Então, não tem necessidade de fazer 3 vezes z ao quadrado. Quando é assim, a gente pode escrever assim, dessa forma. Então, aproveitando o que eu acabei de explicar, ó, eu vou multiplicar por 50 e depois eu vou dividir por 50. Então, eu posso simplificar, né? 50 dividido por 50 dá 1. Eu vou multiplicar por x ao quadrado, depois eu vou dividir por x ao quadrado. Também posso simplificar. Eu vou multiplicar por y, dividir por y. Simplifica. Vou multiplicar por z. Simplificou. Aqui, cuidado para não colocar zero. Porque, ó, todo número dividido por ele mesmo dá 1. Né? Então, vamos supor, esse número, essa parte de cima, ela é igual à parte de baixo. Então, eu posso pensar assim, 10 dividido por 10 dá 1. 50 dividido por 50 dá 1. Então, esse número dividido por ele mesmo dá 1. Né? Então, assim, termina a nossa explicação sobre multiplicação e divisão.